Bom, pessoal, boa noite para vocês. Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Hoje é dia 13 de abril de 2021, tá? Nessa aula de hoje nós vamos continuar estudando potencial elétrico, tá? E eu vou falar para vocês de 3 casos de aplicação do potencial elétrico, tá bom? Né? Que vai ser o caso de uma esfera condutora carregada, uma esfera não condutora carregada e de uma distribuição linear infinita, tá? Então os casos são sempre, né, são padrões, né? Para se discutir, então nós vamos analisar o potencial para essas situações. Vamos começar aqui, né, falando de liberdade, com a grande poeta brasileira, Cecília Meirelles, né? Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Tá bom? Então, dessa grande poeta, Cecília Meirelles, falando de liberdade, né? E a liberdade é uma coisa muito importante, né? Fundamental, né? E a liberdade é no seu sentido real, né? A liberdade com segurança, inclusive segurança sanitária, né? Então tem muita gente aí que está falando, o pessoal tá preso em casa, aquela coisa toda, né? Agora é uma situação, né, de isolamento social para preservar justamente a questão da vida, né? Mas muito bem, vamos lá. Bom, registrar a presença, tá bom, pessoal? Lá na boa e velha plataforma do ambiente virtual de aprendizagem do IFE, o Moodle, tá? A nossa senha de hoje é essa daqui, tá? Eu vou pegá-la aqui e vou colocar no chat nosso, para vocês lá fazerem um registro. Então vamos aqui, colocar aqui para vocês aqui no chat, certinho? Tá aí, ó, senha da aula de hoje, DOV96K, tranquilo? DOV96K, beleza? Muito bem, vamos voltar então para a nossa aula. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar de alguns casos e nós vamos começar, né, falando do potencial elétrico, tá, devido a uma superfície esférica condutora que tem uma carga Q. Tá? Então, como é que fica o potencial elétrico? Então, nós vamos analisar, então, né, como é que é o comportamento dessa superfície esférica condutora com carga aqui. Lembrando que esses exemplos, né, que a gente está resolvendo, eles vão ser a base dos exercícios que vão estar na lista. Tá? Ver se até hoje ainda, né, a gente disponibiliza já a lista de exercícios desse tópico 3, tá? O tópico do potencial elétrico. Tá? E a partir da lista, o que eu quero pedir para vocês? Vocês vão começar a fazer a lista e aí enviem as dúvidas, que eu vou fazer o quê? Eu vou resolver esses exercícios e vou enviar o gabarito para vocês, tá bom? Ou na forma, eu disponibilizo o gabarito lá na forma né, escrita, tá? Através de um arquivo PDF, ou eu vou fazer e vou gravar a resolução desses exercícios aí por meio de uma videoaula, tá bom? Muito bem. Então, olha só, eu tenho então uma superfície esférica condutora que tem uma carga Q. Eu quero saber qual que é o potencial elétrico devido a essa superfície, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui, ó, analisando esse caso, né? Essa situação. A superfície esférica, né? Vamos supor que ela tem um raio R, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma densidade superficial de carga que a gente vai chamar de quê? De sigma, tá? Então, essa superfície, né? O que acontece? Essa carga aqui, ela vai ser toda dividida onde? Através da superfície esférica, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a densidade superficial é igual a quanto? É igual a carga Q dividido por quem? Pela área da esfera. E a área da esfera, a gente sabe que é o quê? 4π vezes o raio da esfera ao quadrado. Tá bom? Então, isso aqui é que vai me dar essa densidade superficial de carga sigma. Tá bom? Sigma minúsculo. Muito bem, tá? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar a borracha. Então, o que acontece aqui, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, que o interesse nosso, qual que é o nosso interesse? Nosso interesse é no potencial elétrico, tá? Em todos os pontos internos e externos dessa superfície condutora esférica. Então, vamos analisar isso aqui. Beleza. Então, uma vez que a superfície esférica ela é finita, ou seja, eu não tenho uma distribuição infinita, né, de cargas, como num plano infinito ou numa linha, um fio infinito. Eu tenho uma superfície esférica de raio R. Então, a gente poderia utilizar essa integral aqui, tá? Mas a resolução dessa integral ela é um pouco
complexa. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de calcular o potencial elétrico a partir dessa integral, a gente vai usar o quê? A gente vai usar o campo elétrico. Então, né, a gente conhece o campo elétrico, então é mais fácil calcular o potencial elétrico a partir do campo elétrico. Tá? Então, vamos lá. Muito bem. Tá. Fora da superfície esférica, o que acontece? Então, nós queremos saber o potencial elétrico no interior e no exterior dessa superfície esférica condutora carregada com uma densidade de carga sigma. Então, fora dessa superfície, o que a gente tem? A gente tem que o campo elétrico ele é radial, né, e ele é de afastamento, se essa carga aqui é positiva, como a gente vai supor. E ele vai coincidir o quê? Com o campo elétrico total na origem. Então, eu posso aqui considerar que o campo elétrico para um ponto externo a essa superfície condutora, o que acontece com ela? Né? É como se eu tivesse a carga elétrica total concentrada onde? No centro da esfera. De forma que esse campo elétrico radial, né, olha lá, definição de campo elétrico, ele vai ser igual à constante eletrostática 1 sobre 4πε0 vezes a carga da esfera, tá, dividido por R ao quadrado, em que o R, o que é? É a distância do ponto, né, em que eu quero considerar o campo elétrico, até o centro dessa esfera. Tá? Então, isso aqui fica tranquilo. Né? Então, ó, aqui eu estou calculando o campo elétrico para um ponto externo à esfera. Olha só, para R maior do que o raio da esfera. Tá bom? Então, a carga, né? Aqui nós definimos lá a densidade superficial de carga. Então, a carga total, quanto é que vale? A carga total é 4π R ao quadrado vezes sigma. Tá? Essa seria a carga total sobre a superfície da esfera. Como é uma esfera condutora, nós já vimos, né? Que a carga ela vai o quê? Ela vai se localizar onde? Do lado de fora, né? Na superfície externa dessa casca aí, dessa esfera condutora. E aí, olha lá, aí que entra a questão relacionada com o potencial elétrico. O trabalho que é necessário para trazer uma carga de prova lá do infinito até um ponto, tá? A uma distância R do centro da superfície esférica, tá? Considerando que esse R é maior que R, o que é? É o mesmo trabalho que seria realizado com uma carga pontiforme na origem. Tá? Então, olha lá, mais uma vez, olha só, né? Eu estou pegando a superfície esférica e estou considerando, em termos de campo elétrico, eu considerei que o campo elétrico para um ponto externo da superfície é como se eu tivesse uma carga concentrada na origem, e agora o trabalho necessário para trazer uma carga de prova do infinito até uma distância R, essa distância R é considerada em relação também ao centro dessa casca esférica, ou dessa superfície esférica condutora. Então, o que vai acontecer? O potencial elétrico, tá, para um ponto externo à superfície, ou seja, para uma distância R maior que o raio da superfície esférica, ele vai ser dado por quem? Né, pela definição de potencial elétrico, tá? K vezes Q dividido por R. Né? Lembrando que o potencial elétrico, o que é? É trabalho por unidade de carga. Trabalho por unidade de carga. Tá bom? Aquilo que a gente já falou na aula passada, tá? E que está lá nas videoaulas que a gente já postou lá no ambiente virtual. Então, olha só. Para essa situação, se eu tiver um ponto no infinito, olha lá, né? Se eu colocar aqui no denominador o infinito, o que vai acontecer? O potencial para um ponto no infinito ele vai ser nulo, né? Porque eu estou dividindo a constante eletrostática vezes a carga dividido por infinito. Tá? Então a gente considera que o potencial ele é nulo num ponto lá no infinito. Beleza, vamos lá. Bom, então o que acontece? Não é necessário realizar-se trabalho para deslocar, olha bem, né? Uma carga de prova de um ponto a outro dentro dessa superfície esférica. Tá? Beleza? Né? Então, olha lá, ó, aqui, ó, o que acontece aqui, ó, tá? O potencial é nulo no infinito, aqui é o potencial para um ponto externo. Agora, quando eu pego dentro da esfera, não é necessário realizar trabalho. Por que não é necessário? Porque o potencial dentro da esfera, ele é o quê? Ele é constante. Tá? Aqui que está uma situação importante. Não existe diferença de potencial dentro da esfera. Por quê? Nós já vimos lá atrás, ó, a diferença de potencial ela não é igual. Ó, lembra daquela equação que nós vimos nas aulas passadas? Ó, a integral de um ponto A até um ponto B do vetor campo elétrico escalar
vetor deslocamento. Agora, o que acontece aqui? O que nós vimos lá quando a gente estava estudando campo elétrico dentro de um condutor carregado? O campo elétrico dentro de um condutor carregado ele é nulo. Então, se esse campo elétrico no interior de um condutor carregado é nulo, o que vai acontecer com a diferença de potencial? A diferença de potencial é igual a zero. Ou seja, se a diferença de potencial é igual a zero, não existe, né? Se a diferença de potencial é igual a zero, no interior do condutor carregado, você não tem o quê? Você não tem campo elétrico, então, obviamente, você não vai o quê? O trabalho necessário para deslocar a carga de um ponto a outro, ela vai ser igual a zero. Tá? Então, se você não tem diferença de potencial, o potencial é constante em qualquer ponto dentro da esfera condutora carregada. Tá? Isso vale para qualquer condutor carregado. Tá? Qualquer forma de condutor. Aqui nós estamos analisando o caso da esfera. Tá? Então, de onde que vem essa coisa aqui que a gente acabou de dizer? Né? Essa ideia de que não é necessário realizar trabalho, tá, para deslocar uma carga de prova de um ponto a outro no interior dessa esfera carregada, dessa esfera condutora carregada. De onde que vem? Do fato de quê? De que o campo elétrico num condutor, certo? Carregado, no interior do condutor carregado, ele é nulo. Porque as cargas todas estão situadas onde? Na superfície externa desse condutor. Uma vez que esse campo elétrico é nulo no interior do condutor, a diferença de potencial vai ser igual a zero. Ou seja, o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B. De forma que esse ΔV, que pode ser escrito assim, ó, VA menos VB, vai dar quanto? Se eles são iguais, vai dar zero. Por quê? Isso aqui implica o quê? Que VA é igual a VB. Então, o potencial, ó, no interior da superfície esférica condutora, ele é constante. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Quando você se aproxima de R, tá? Vindo do exterior, o que vai acontecer? Quanto é que vale o potencial elétrico justamente onde? Na superfície da esfera condutora. Ele vai ser dado por quem? KQ sobre R. Tá? Que é quem? Que é o raio da esfera. Então, se eu venho, né? Se eu venho me aproximando, né? Olha lá, o potencial do lado externo, o que é? É KQ sobre Rzinho. Tá? Mas à medida que eu me aproximo da superfície da esfera, né? O potencial tende para esse valor. Tá? Então, o que acontece aqui? O valor do potencial no interior vai ser igual ao valor do potencial na superfície, para que não haja diferença de potencial dentro do condutor carregado. Tá? E para aqui, para R menor ou igual ao raio da superfície esférica, a gente tem o quê? A gente tem um potencial elétrico constante. A gente tem um potencial elétrico constante. Tá? Então, a gente vai ter, na verdade, o quê aqui? Olha só, né? Para simplificar o comportamento do potencial elétrico quando eu tenho uma superfície esférica condutora. Eu teria o quê? Que para pontos, olha lá, ó, para pontos sobre a superfície, tá? Perdão, e menores que a superfície, isso para pontos sobre a superfície e menores para a superfície, o valor do potencial elétrico, ele é o quê? Ele é constante. E vale KQ sobre R. Tá vendo? Esse raio é constante, é o raio da esfera. Essa carga é a carga total da esfera e a constante eletrostática. Agora, quando eu pego uma distância R maior ou igual ao raio da esfera, o potencial ele varia o quê? Com o inverso da distância. Tá vendo? Tá? Se ele for igual a R, é KQ sobre Rzão. Se for igual ao raio da esfera, é KQ sobre Rzão. Mas à medida que eu vou aumentando, o que vai acontecendo com o potencial elétrico? Ele vai diminuindo. Diminuindo com o inverso da distância. Quanto maior a distância, né, menor vai ser o potencial elétrico. De forma que, quando esse raio aqui, ó, esse raio, essa distância aqui, ela é igual a infinito, quanto é que vale o potencial lá no infinito? O potencial lá no infinito vai valer quanto? Vai valer zero. Tá? Então, essa daqui é a discussão, tá? E o comportamento do potencial elétrico quando eu tenho uma superfície esférica condutora. Tá? De forma que, olha só, essa função do potencial para essa esfera
carregada, essa esfera condutora, essa superfície esférica condutora com uma carga aqui, ela vai ser dada por essa figura aqui. Olha lá, tá? Vamos ver, vamos interpretar essa figura, tá vendo? Ó, aqui está a superfície esférica, né, num plano bidimensional. De 0 até uma distância R, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o potencial elétrico é constante. Por que esse potencial elétrico é constante, pessoal? Porque não tem diferença de potencial dentro do condutor esférico carregado. Por que não tem diferença de potencial? Porque aqui dentro o campo elétrico ele é o quê? Ele é nulo. E nós sabemos o quê? Que a diferença de potencial ela é diretamente proporcional ao campo elétrico. Agora, a partir do momento em que a distância R é maior do que o raio da esfera, o que acontece? Ele vai cair o quê? Com o inverso da distância. Tá bom? Então, essa figura aqui, ela representa o potencial elétrico em função de R para uma superfície esférica condutora. Aqui está resumido tudo que a gente falou até agora. Tá? E aí eu gostaria que vocês refletissem sobre essa figura aqui. Tá? Olha só, é interessante, pessoal, isso aqui, porque se eu comparar esse gráfico com um gráfico, olha lá, ó, que me traga campo elétrico em função da distância R, o que eu vou ter se eu tiver campo elétrico em função da distância R? Opa, vou mudar essa caneta aqui de cor. Eu vou ter, ó, azul. Ó, eu tenho aqui, ó, que de 0 até R, como é que vai se comportar o meu campo elétrico? De 0 a R é o campo elétrico no interior da superfície esférica condutora, carregada. Então, de 0 até R, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o campo elétrico ele é o quê? É nulo, é zero. É isso aqui. Adriano, diga. Quando Oi. Você fala interior dessa esfera, é um interior vazio, vácuo, ou é uma esfera maciça? Pode ser uma esfera maciça ou pode ser uma casca esférica. Ouviu? Vale para as duas coisas. É uma superfície esférica carregada, condutora. Tá? Então, nesse caso aqui, ela pode ser também uma casca esférica. Por quê, Gilmara? O comportamento da casca esférica é igual ao comportamento de uma esfera maciça, por exemplo, metálica, condutora. Tá bom? Tá bom, obrigado. E aí o que acontece aqui, ó, o campo elétrico, ó, aqui eu estou falando de campo elétrico, aqui eu estou falando de potencial elétrico, tá? O campo elétrico no interior dessa superfície esférica condutora carregada é zero, até aqui. Quando chega aqui, quanto é que ele vale, ó? Ele vale quanto, ó? Ele vai valer, ó, ele vai ter esse valor aqui, ó, que é quanto, ó? Que é, ó, aqui, ó, na superfície, ó. Aqui o campo elétrico vale K vezes Q dividido por quanto? Rzão ao quadrado. Esse aqui é o campo elétrico na superfície da esfera condutora. A partir desse ponto, para o R maior do que o raio da esfera, ele vai cair o quê? Ele cai com o quadrado da distância. E aí a função que vai reger ele vai ser essa daqui, ó. O campo elétrico vai ser K vezes Q dividido por Rzinho ao quadrado. Certo? Então, olha só, aqui, ó, é importante, né, a gente observar a diferença que tem essa função campo elétrico para uma superfície esférica carregada e a função potencial elétrico para a superfície esférica carregada. Estão vendo que é diferente, né? Aqui, ó, justamente pelo fato do campo elétrico ser nulo, é que eu vou ter um potencial constante no interior da minha esfera condutora carregada. E depois aqui, ó, esse cara, tá vendo? Ó, esse cara cai com o inverso da distância e esse cara cai com o quadrado da distância. O inverso, né, cai com o inverso do quadrado da distância. Tá bom? Então, estou querendo colocar isso aqui para vocês, tá? Existe essa diferença. Né? E aqui a gente volta a dizer, ó, importante, ó, apesar do campo elétrico no interior da superfície esférica condutora ser nulo, o potencial elétrico nessa região é constante e diferente de zero. Tá bom? Certo? Né, por causa da definição, como a gente explicou aqui. Tá bom? Então, esse aqui é um primeiro caso. Esse caso aqui é muito importante, tá? A gente guardar bem como é que é esse comportamento de uma superfície esférica condutora, como é que se comporta o potencial elétrico, tá?
E está tudo resumido aqui através dessa figura. Beleza, pessoal? Tá? Então, pronto, tranquilo. Então, esse é um primeiro caso, tá? Para essa nossa aula de hoje. Certo? Tem alguma dúvida aqui? Desse exemplo 3? Como é que fica agora o potencial devido a uma esfera com densidade uniforme de carga? Então, agora, o que é que acontece? Agora eu já não estou tratando, tá? De uma superfície condutora que tem uma carga aqui, espalhada na superfície, me dando uma densidade superficial de carga, que era o que a gente viu lá, era o sigma. Né? Lá a carga total Q, ela era dividida por quem? Ela era dividida por quem? Ela era dividida pela área da superfície da esfera. Agora eu estou tratando de quê? Eu estou tratando de uma esfera que não é condutora. Tá? E ela tem uma densidade uniforme de carga, ou seja, essa carga está espalhada por todo o volume dessa esfera. Tá? Então, olha só, se a gente considerar que o raio da esfera é R, a carga total que essa esfera vai ter, o que, que vai ser? Vai ser igual ao volume dessa esfera, 4π, raio da esfera ao cubo, vezes quem? Vezes essa densidade volumétrica de carga. Ou seja, quem que é ρ? ρ é a carga que tem essa esfera dividido por quem? Pelo volume dessa esfera. Então, o ρ é a densidade volumétrica de carga. Tá bom? Então, nós vamos analisar esse cara aqui. Agora já é um outro caso. Essa esfera, ela é não condutora. Por isso que ela tem uma densidade uniforme de carga. Vocês estão vendo? O enunciado do exemplo, ele não fala que é uma esfera não condutora, mas como a densidade de carga dela é uniforme, lembrando que no caso da esfera condutora, dentro da esfera não tem carga, então ela só tem carga superficial, aqui a densidade é uniforme. Isso quer dizer o quê? Que no volume inteiro dessa esfera não condutora, eu tenho a carga uniformemente distribuída, tá? E representada por essa letra grega, que é o ρ, que é a carga total que tem a esfera não condutora, dividido pelo volume dela. Tá bom? Então, vamos lá. Então, esse caso aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Bom, o campo elétrico fora da esfera, ele é dado por quem? Ele é dado, tá? O campo elétrico, tá? Então, a gente está aqui partindo do campo elétrico, que é um caso já conhecido. Né? A gente vai considerar o quê? Que, para esse caso aqui, é como se eu tivesse, para um ponto externo à esfera, eu tivesse toda a carga da esfera concentrada no centro dela. Tá bom? Então, ele vai ser dado por quem? Né? É o mesmo comportamento que tem o campo elétrico gerado por uma carga multiforme. Tá? Independente do raio dessa esfera. Tá? Beleza? Mas a gente está considerando distâncias R aí maiores que o raio, né? Para ter esse comportamento multiforme. Então, a gente já conhece essa definição. O campo elétrico, ele é igual a quanto? Ele é igual a Kq sobre R ao quadrado. Né? E aí, o potencial elétrico para um ponto fora da esfera, externo à esfera, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a Kq sobre R. Né? R é a distância desse ponto. Beleza. Né? Então, campo elétrico, potencial elétrico. Né? Campo elétrico, potencial elétrico. Né? Lembrando a relação que tem entre potencial e campo elétrico, que a gente já viu. Agora, no interior da esfera, o que eu vou ter? Tá? Eu vou ter o seguinte, que o campo elétrico no interior da esfera, ele é diretamente proporcional a quem, pessoal? Ele é diretamente proporcional ao R. Tá vendo? Por quê? Já que eu tenho uma densidade uniforme, olha só, imagina aqui que eu tenho aqui, ó, essa superfície aqui, né? Lembra lá de Gauss, né? Aqui, ó, que tem um raio R'. Vocês concordam comigo? Que o campo elétrico aqui, gerado por esse raio R', ele é menor do que o campo elétrico gerado aqui, ó, nessa distância R duas linhas aqui, ó. Opa, perdão, R duas linhas. Lembrando que nós já definimos isso aqui, tá? Lá atrás, ó, tá? Nós já definimos essa definição aqui do campo elétrico. Então, o que acontece? Quanto maior a distância até o centro da esfera, maior é o campo elétrico. Tá? Então, o campo elétrico dentro da esfera, ele não é nulo, ele não é uniforme, ele varia de acordo com a distância até o centro da esfera. Justamente por causa disso, olha só. Essa superfície aqui, ó,
de raio R duas linhas, ela vai englobar uma quantidade de carga maior do que essa superfície aqui de raio, o quê? R'. Tá? Mas, Adriano, eu fiquei confusa. Diga. Naquele gráfico que você fez no exemplo anterior, que você fez até verde com vermelho, você não falou que ele, dentro da esfera, até o limite lá da casca, ele era... Você até fez o traço lá embaixo, ele era nulo. Naquele ponto, ele era, não sei o que lá, sobre R quadrado, e depois... Pois é, só que aqui, ô Gilmar, eu estou tratando de quê? Eu estou tratando de uma esfera não condutora. Tá? Então, o campo elétrico dentro de uma esfera não condutora, ele é diferente de zero. E ele é proporcional a essa distância R até o centro da esfera. Justamente por causa disso que eu acabei de dizer. Tá? Sua pergunta é boa, é isso aí mesmo, tá? Aqui, ó, Gilmar, ó, como essa superfície aqui, ó, ela tem um raio maior do que essa, a quantidade de carga que eu tenho aqui, ó, dentro dessa superfície, né, de raio R2 é maior do que dentro dessa superfície de raio R1. Então, quanto maior, vamos pensar assim, ó, eu estou aqui, ó, me afastando do centro da esfera. Então, eu estou tendo o quê? Eu estou tendo camadas maiores de quê? De carga. Então, por isso que o campo elétrico, ele é o quê? Ele é diretamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, maior o campo elétrico. Por quê? Maior é a quantidade de carga que vai estar circunscrita nessa superfície esférica que eu vou estar traçando no interior da minha esfera de raio R. Deu para entender aí? Você entendeu a diferença? Tá? Aí eu estou falando da natureza das esferas. Né? A esfera que eu tenho, a esfera que eu tinha era uma esfera condutora, no exemplo anterior, agora eu tenho uma esfera não condutora. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui é o campo elétrico, a partir, né, do que foi dado. E a partir desse campo elétrico é que a gente vai o quê? A gente vai achar o potencial elétrico. Tá? Então vamos para frente aqui, olha só. Uma vez que o campo elétrico no interior da esfera não é nulo, o potencial elétrico lá dentro, ele não vai ser constante. Né? Mais uma vez, por quê? Porque o potencial elétrico, ó, lá da definição de integral, ó, ele é igual a quem? Ao campo elétrico vezes quem? Vezes esse deslocamento aqui. Então, aqui já mudou de cantiga, tá vendo? Ó, o potencial elétrico, que numa esfera condutora, no interior dele, ele era constante, agora já não vai ser constante. Como é que vai ser dado esse potencial elétrico? Então, olha lá, vamos analisar. Ó. Estando esse campo elétrico orientado radialmente para fora, né, porque a gente está considerando que essa carga é positiva, no interior da esfera, o potencial elétrico ele vai aumentar quando se aproxima do centro da mesma. Aí vem aquela definição, né? Olha lá, ó, aqui, ó, eu coloquei aqui esse cara, mas aqui tem um sinal negativo. Ó. Opa, tem um sinal negativo, né? Então, olha só, o que acontece? Quando você, tá? Isso tá lá, ó. Quando você caminha no sentido das linhas de campo, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, aqui tá a esfera, ó. A esfera, tá? Estou considerando que ela está positiva. Esse cara vai gerar um campo elétrico que é de afastamento. Tá? Radial de afastamento. Ele é positivo. Então, o que nós temos aqui em relação a isso? Quando a gente... Se eu percorrer, olha lá. Se eu percorrer aqui, ó, saio desse ponto e venho para esse. Se eu saio do ponto A e vou para o ponto B, o que vai acontecer? Eu vou estar o quê? Eu vou estar no sentido da linha de força de campo elétrico e quando eu saio de A e vou para B, eu tenho o quê? Eu tenho que o potencial em A ele é maior que o potencial em B. Então, se eu acompanho as linhas de campo, o meu potencial elétrico ele só vai diminuindo. O meu potencial elétrico diminui à medida que eu acompanho no sentido das linhas de campo. E aí, o que essa afirmação está dizendo? Se eu caminhar de B para A, o que vai acontecer com o potencial elétrico? Ele aumenta. Então, no caso da nossa esfera, se eu me direciono, tá, no sentido do centro dessa esfera, o meu potencial elétrico ele vai aumentando à medida que eu vou me aproximando do centro dessa esfera. Tá? Porque aí eu estou me deslocando no sentido contrário ao sentido das linhas de campo. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Olha lá. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, olha lá. Isso quer dizer o quê? Que é necessário realizar um trabalho,
sobre uma carga de prova para deslocá-la da superfície da esfera para o interior. Por que isso? Tá? Porque eu vou estar fazendo um trabalho contrário a quem? A força elétrica. Se eu pegar uma carga de prova positiva e quiser levar ela para dentro de um campo gerado por uma outra carga positiva, eu vou estar o quê? Eu vou estar enfrentando uma força de repulsão. Então eu vou ter que realizar um trabalho, tá? Que é contrário a essa força elétrica, entendeu? Então tem que realizar o trabalho para poder deslocar ela. Muito bem. O valor máximo do potencial, aqui nesse caso, ele vai ser onde? Vai ser lá no centro da esfera. Então, se o potencial aumenta à medida que eu entro dentro da esfera, me direcionando para o centro dela, o maior potencial vai estar no centro da esfera. Certo? O maior potencial. Vai estar na origem, ali, onde está, né, o centro da esfera. Então, a gente pode calcular o potencial elétrico utilizando o quê? Utilizando essa equação, né? Olha lá, definição de diferença de potencial. Se eu tenho dois pontos A e B, né, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, né, VB menos VA, vai ser igual, né? Lembrando que diferença de potencial, o que é? Trabalhos por unidade de carga, ou o aumento da energia potencial elétrica, a variação da energia potencial elétrica por unidade de carga, que é igual a menos integral de A até B, tá certo? Do vetor campo elétrico vezes o vetor deslocamento. Essa é a definição, tá? Então, como é que eu faço aqui para calcular esse meu potencial no interior da esfera? Vamos lá. Ó, se eu considerar R igual a zero, né, no ponto R igual a zero, ou seja, exatamente no centro da esfera, até um ponto geral R, tá, no interior da esfera, então estou trabalhando dentro da esfera. Então imagina aqui, ó, eu tenho a origem aqui, R igual a zero. Opa, R igual a zero. E aqui eu tenho um pontinho aqui, ó, tá? Qualquer. De forma que aqui eu vou ter uma distância R qualquer. Uma distância R qualquer entre a origem da esfera e esse ponto arbitrário. Então a gente vai ter, na verdade, o quê? A gente vai ter que a diferença de potencial entre esse ponto qualquer, que está uma distância R do centro, menos o potencial no centro, ele vai ser igual a menos a integral de 0 até R, ER, que é o campo elétrico radial, né, de afastamento, vezes DR, né, que é ali o elemento infinitesimal do deslocamento. Tá? Isso aqui vai ser igual a quanto? Olha lá. Vai ser igual ao campo... vai ser igual ao campo elétrico no interior da esfera não condutora, tá? Que a gente já definiu lá, né? Que ele varia de acordo com R vezes dr. Beleza, vamos lá então, ó. Resolvendo essa equação aqui, o que eu vou encontrar, né? Ó, essa aqui, né, é a integral, né? Tem o R, então vai ser R ao quadrado dividido por 2, tá? A integral de R ao quadrado dividido por 2. Então aí é uma integral batida. Então teria que o potencial no ponto R menos o potencial no centro da esfera não condutora é igual a menos meio de Kq R ao cubo vezes R ao quadrado. Certo? Tá bom? Resolvendo aqui através do campo elétrico. Muito bem, vamos continuar. Agora, o potencial elétrico na origem, tá? Quando R é igual a zero, ele pode ser calculado se eu, certo? Estabelecer como condição o quê? Que o potencial elétrico ele é constante quando R é igual ao raio da esfera. Então, olha lá, né? Como é que eu posso encontrar o valor do campo elétrico na origem dessa minha esfera não condutora, com essa densidade volumétrica de carga ρ? Eu posso dizer, estabelecer uma condição que é o seguinte, olha lá, aqui na superfície da esfera, aqui, ó, nessa superfície da esfera, onde eu tenho uma distância Rzinho igual a Rzão, o meu potencial é constante, né? A distância é constante. Então, o que eu teria aqui, na verdade? Eu teria que, nesse caso, o que eu vou ter? Quanto que vale o potencial lá na superfície da esfera? Vai ser Kq sobre R. E pronto. Né? A distância até o centro é Rzão, é K vezes Q dividido por Rzão.
Então, eu já defini o quê? Que o potencial na superfície dessa esfera, ele é constante e vale Kq sobre R. Beleza, então tranquilo, tá? Isso seria VR. Então, o que vai acontecer? Olha lá, a equação original era essa, né? VR menos o potencial no centro da esfera. Então, eu coloco no lugar dele o valor constante, é igual, perdão, menos o potencial no centro da esfera, é igual a menos meio de Kq R ao cubo vezes R ao quadrado. Tá? Porque agora eu já considerei o quê? Lá na superfície, no lugar de R, eu coloquei Rzão. Então, na verdade, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter que o potencial no centro dessa superfície esférica, né, dessa esfera não condutora, carregada uniformemente, ele vai ser dado por quem? Né? Aqui, ó, o potencial na superfície menos o potencial na origem, lá no centro da esfera, é igual a menos meio Kq sobre R. Estão entendendo o que eu fiz aqui? Ó? Eu estou usando como base essa equação. Definida, né, que ela vem de onde? De onde que ela vem? Ela vem da definição da diferença de potencial. Eu integrei lá, ó, ER dr. Certo? Integrei ER dr e cheguei a essa equação aqui. Beleza, tá? Então, o que vai acontecer agora? Ó? No lugar de R, eu coloquei Rzão. Olha aqui, ó. Considerando que eu tenho R igual ao raio da esfera. Então, substituindo, no lugar de Rzinho, Rzão, eu tenho o valor do potencial elétrico na superfície dessa esfera não condutora carregada homogeneamente, né, que é constante, esse potencial na superfície é constante para qualquer ponto da superfície, tá? Menos o potencial na origem, que eu quero descobrir, que é igual ao resultado da integração, só que no lugar de Rzinho eu coloquei Rzão. Então eu vou cortar, ó, R ao quadrado com R ao cubo, e eu vou encontrar isso aqui. Certo? Beleza? Então, de forma que eu tenho o quê? Que o potencial, o centro da esfera não condutora, carregada uniformemente, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 3 meios de Kq sobre R. Isso para qualquer esfera não condutora carregada uniformemente. Então, achei esse cara aqui. Estão vendo? Tá? Esse é o potencial no centro. Ó. O maior potencial que eu tenho para essa configuração de uma esfera não condutora carregada uniformemente. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Olha lá. Quando eu pego aqui, então, ó, no interior da esfera, eu teria, então, essa situação. Né? VR menos V0 é igual a menos meio de Kq R ao cubo vezes R ao quadrado. Tá? Então, eu já coloquei aqui o quê? Que para qualquer ponto, agora eu não estou pegando um ponto, pessoal, mas na superfície da esfera, não. Estou pegando para qualquer ponto no interior da esfera, de forma que eu tenha essa distância R menor que o raio dessa esfera minha aqui. Ó. Então, vai acontecer isso. Eu já conheço quanto é que vale o potencial no centro da esfera, eu sei como é que varia o potencial no interior da esfera, então eu teria que o potencial, tá, para qualquer ponto no interior da esfera, ele vai ser dado por isso aqui. Ó, tá? Que simplificando, ele é dado por quem? Olha lá, ele é dado por esta equação. Certo? Por essa equação aqui. Olha que coisa interessante, pessoal. Vejam bem, né? A gente tem, na verdade, o quê? Uma curva bem interessante aqui, tá vendo? Ó, esse cara varia dessa seguinte forma. Eu tenho uma constante menos quem? Menos R ao quadrado sobre R ao cubo. Tá vendo? Certo? Beleza? Ó, então aqui eu tenho uma constante, aí eu tenho 3 menos R ao quadrado sobre R ao cubo. Aí vai ser interessante que a gente vai ver daqui a pouco a figura, né? Isso aqui para quê? Para qualquer ponto em que eu tenho R menor que R, ou seja, para qualquer ponto no interior dessa esfera não condutora carregada, o potencial elétrico varia de acordo com essa função. Estão vendo? Isso aqui vai me dar uma curva, né? Não é uma parábola, é uma curva diferente, mas a gente vai ver direitinho como é que vai ficar esse gráfico aqui. Tá? Isso aqui, então, potencial no interior. Tá? Então, com base nisso, o que a gente vai ter? Como é que vai se comportar a função potencial elétrico para uma esfera não condutora com a densidade uniforme de carga? Vai ser dado por essa figura aqui. Olha lá.
Olha que interessante aqui, olha lá, ó. Para pontos no interior da esfera. Olha só a curva que eu tenho. A curva é essa daqui, ó. Certo? Né? Essa daqui. Né? Que é uma parábola com concavidade onde? Para baixo. Tá? É uma parábola, não deixa, é uma parábola com concavidade para baixo. Certo? Olha como é que se dá isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí o que que acontece aqui, ó? Na hora que ela chega aqui, quanto é que vale o potencial? O potencial aqui vale quanto, ó? K na superfície. Q. Não é isso que a gente viu? Ó. Potencial aqui, ó. Na superfície, ó. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Só pra gente confirmar, ó. Ó, é esse aqui, ó. Ó. A gente achou, ó. KQ sobre R na superfície. Tá bom? É KQ sobre R aqui na superfície, ó. Então, olha lá. No centro da superfície, acompanha esse gráfico aqui, ó. Eu tenho o potencial valendo 3 meios de KQ sobre R. Na superfície, então o que vai acontecer, ó? Ó, na superfície, ele vale quanto? Ele vale KQ sobre R. Tá vendo? Então ele vai, ó, né? Ele é máximo no centro, ele vai diminuindo, mas diminuindo de acordo com essa função, e a partir desse ponto, olha só, para pontos externos, ou seja, ó, aqui, ó, tudo aqui é o quê? É R maior do que R, que é o raio da esfera, do que é Rzão, o raio da esfera. Então ele vai cair o quê? Com o inverso da distância. Quanto maior a distância, menor é o potencial elétrico. Certo? Então isso aqui, o que é? Isso aqui é o potencial elétrico em função da distância para uma esfera não condutora com uma densidade volumétrica de carga uniforme. Vocês estão vendo a diferença que tem aqui? Tá? Lá para a esfera condutora, devido ao fato do campo elétrico dentro do condutor ser nulo, o que eu tinha? Eu tinha que o campo elétrico, perdão, o potencial elétrico, ele era constante, ó. Ele mantinha esse valor aqui, ó, lá para a esfera condutora. Como agora eu estou tratando de uma esfera não condutora, né? Uma esfera isolante, vamos dizer assim, o que acontece? Ele já vai cair, ó, de acordo com essa parábola, com concavidade para baixo. Tá? Então a gente tem essa situação aqui, né, dentro dessa distribuição e dessa configuração, né, com uma carga esférica, tá? Com uma superfície esférica, com uma esfera não condutora. Estão vendo? Então, olha só, isso tudo que a gente falou, ele vai se resumir a esses casos aqui. Mas você vê a relação intrínseca que tem o potencial elétrico com quem? Com o campo elétrico. Tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos fechar aqui falando sobre um outro exemplo, um outro caso, que é justamente o quê? A questão de você ter uma reta infinita carregada. Agora eu tenho uma distribuição infinita, né? Até aqui nós vimos uma esfera condutora carregada, espaço delimitado, espaço finito. Tinha uma esfera não condutora com uma densidade uniforme de carga, e agora eu estou vendo um fio, né, uma reta infinita carregada. Tá? E aí isso aí vai remeter a gente o quê? Aqueles exemplos lá que nós trabalhamos com a lei de Coulomb para definir o valor do campo elétrico e tudo mais. Então está tudo interligado, né, nesse processo. Vamos lá. Bom, como eu tenho aqui então uma reta infinita carregada, essa reta infinita carregada ela vai ter uma densidade linear de carga, que eu vou chamar de lambda. Tá? Então ela tem uma densidade linear de carga lambda, né? Distribuída sobre toda ela. Então, olha só. Eu estou trabalhando com uma distribuição infinita de carga. Então, eu não posso trabalhar com essa definição aqui de potencial, né? Não posso calcular o potencial elétrico, né, para essa distribuição infinita utilizando essa integral aqui, né? E vocês viram que nós não usamos ela também para analisar o problema, né, da esfera, das esferas, né? Certo? Que envolve aí um cálculo bastante refinado, vamos dizer assim. Então, eu usei o quê? O conceito de campo elétrico para enxergar ao potencial elétrico.
Então nós vamos deixar esse cara de lado. Como é que a gente vai calcular, então? Então, se eu pegar um ponto no infinito, o que acontece aqui para essa distribuição de uma reta carregada, de uma reta infinita carregada? O potencial ele não vai se aproximar de um valor limite no infinito, né? Então, não é possível fixar ele como nulo lá no infinito. Não dá para eu dizer o potencial lá no infinito é nulo. Por quê? Porque o infinito, lá no infinito ainda eu tenho essa reta carregada, tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos utilizar, mais uma vez, né, essa sagrada equação, né? Diferença de potencial, né, que seria a diferença de potencial no ponto B, menos a diferença de potencial no ponto A, é igual a menos a integral de A até B do vetor campo elétrico escalar deslocamento dl. Isso aqui para a reta infinita carregada. Então, vamos lá. O campo elétrico R seria o quê? Seria a componente do vetor campo elétrico que está dirigida para onde? Para fora da reta carregada. Estou considerando essa reta carregada positivamente. Então, ela gera o quê? Um campo elétrico de afastamento. Então, esse cara seria o ER, tá? Muito bem. Quando eu pego a lei de Gauss, olha lá, o valor do campo elétrico ER, ele é igual a quanto? Nós já calculamos isso aqui. Vocês lembram lá, nas últimas aulas, quando a gente viu o caso de um fio carregado? Quanto que valia o campo elétrico gerado por uma distribuição de um fio retilíneo infinito? Ele era o quê? 2K, a densidade linear de carga dividido por R. Então, esse é o valor do campo elétrico gerado por uma reta infinita carregada. Muito bem. Então, olha só, se eu pegar um ponto A qualquer, certo? Né? Então, ó, sendo VA o potencial elétrico a uma distância A, o potencial elétrico a uma distância R, ele vai ser dado por quem? Ó, ele vai ser igual, né? O potencial na distância R, menos esse potencial na distância A, tá? Uma distância que eu, né, defini arbitrariamente, é igual a menos integral do ponto A até o ponto R, tá? ER dr. Lembrando que o ER, perdão, é igual a 2K lambda sobre R. Aí vamos resolver essa integral aqui, ó. É a integral, né? O que vai sobrar dentro da integral, né, em relação à variável vai ser 1 sobre R. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Eu vou ter, né? Resolvendo aqui, ó. Tá? Aqui, ó, gente, ó. Tirando aqui. Como é que fica, então, ó? Vou reescrever esse cara aqui, só para a gente chegar lá, ó. E aí vocês podem ir lá nas tabelas de integrais, ó. Né? A diferença de potencial entre o ponto R e o ponto A vai ser igual a menos 2K lambda integral de A até R, 1 sobre R dr. Opa! E aí, quando você vai na tabela de integral, você sabe que a integral de 1 sobre x, dx, o que é? É ln, né, de x. Certo? Então, isso aqui vai dar o que, na verdade? Vai dar essa relação. Tá? Essa relação aqui, ó. Que a diferença de potencial no ponto R menos a diferença de potencial... Perdão, o potencial no ponto R menos o potencial no ponto A é igual a menos 2K lambda ln de R sobre A. Certo? Resolvendo a integral. E aí, o que acontece? A carga... A reta infinita estando carregada positivamente, o que a gente vai ter, né? Como eu já falei, eu estou supondo aqui, eu estou ratificando aquela suposição. As linhas de campo elétrico elas vão se afastar da reta. E o potencial ele vai diminuir à medida que você se afasta dela, com o aumento da distância. Tá vendo? Tá? O potencial diminui, ó. Tá? É negativo. Agora, o que acontece? Quando você pega um valor de R muito grande, o potencial ele vai diminuindo sem limites. Tá? Ele vai ficando cada vez mais negativo. Mas o potencial elétrico ele não pode ser fixado como nulo para R igual a infinito. Ele não vai ser igual a zero. Aquilo que a gente falou lá no princípio. Por quê? Porque eu tenho a distribuição infinita também, né, de carga. E você tem essa influência lá. Então, o que acontece na verdade, então? Mas você pode fazer o potencial igual a zero em qualquer ponto arbitrário. Então, se eu disser que o potencial em R é igual a zero, como é que vai ficar aqui a minha equação? Desculpa, gente.
Como é que vai ficar aqui a minha equação? Então, considerando-se que no ponto A o potencial seja nulo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o potencial no ponto R vai ser igual a menos 2K lambda ln de R sobre A. Tá? Então, essa aqui seria a definição para essa distribuição de carga num fio infinito, né? Para essa distribuição de um fio infinito carregado. Tá certo? Beleza? Então, a gente chega nessa relação aqui, né? Dada para esse tipo de distribuição. Bom, com isso aqui, gente, a gente encerra o quê? Os exemplos de aplicação do conceito do campo do potencial elétrico, tá? A relação do potencial elétrico para esses exemplos. Então, nós vimos lá um plano infinito, né? Nós vimos a carga pontiforme, nós vimos a esfera condutora carregada, a esfera não condutora carregada e a distribuição linear, né? de um fio infinito carregado. Tá bom? Então, isso tudo aqui são o quê? São modelos. Tá? Lá na lista de exercícios, o que a gente vai ter? A gente vai ter aplicação, tá, disso que a gente viu por meio desses exemplos, na forma de exercício, na forma de problemas. Tá? O que eu quero que vocês deem uma olhada, tá, aqui, né? Vocês revejam essa aula, tá? Se tiver alguma dúvida do ponto de vista, tá, da explicação, vocês me perguntem, tá? Agora, o que acontece, né? Na física elétrica, por exemplo, essas suposições, igual aqui, isso aqui, eu tinha um professor que ele falava que isso aqui era o mandrake, né? Era o truque do mandrake, né? Porque você fala, né? Porque para você ter uma resolução disso, né? Porque o objetivo é descobrir o valor do potencial elétrico, por exemplo, num ponto a uma distância R, né? Nesse caso específico do fio infinito carregado. Então você tem que sumir com quem? Você tem que sumir com esse termo. Para você sumir com esse termo, o que você considera? Você considera arbitrariamente que o potencial do ponto A, tá, ele é igual a zero. Né? Devido, pessoal, a uma característica aqui, que é dessa distribuição, desse problema que envolve um fio infinito, eu não posso considerar, como eu considerei no caso de uma esfera, o campo elétrico nulo lá no infinito. Ele não é nulo no infinito. Então a gente definiu que ele seria nulo que nesse ponto A. E é por isso que a gente chega a esse valor redondo, tá? Vamos dizer assim, redondo, né? Você nota aqui, ó, né, ó, para um ponto A qualquer, seja uma distância, sei lá, 3 metros, e pega a distância R igual a 5 metros, você vai ter o quê? Né? Que o potencial no ponto igual a 5 metros ele é dado dessa forma aqui. Tá bom? Então isso aqui envolve bastante essas suposições e é coisa que acontece aqui para a gente poder chegar ao objetivo, né? Que seria a definição aí do potencial naquele ponto específico. Tá bom? Beleza? Tá? Ó, eu vou falar para vocês, não fiquem preocupados, tá? Eu já vou aqui finalizar aqui. Esse conceito de potencial, ele é um tanto quanto que abstrato, tá, meu povo? Tá? Então, queria dizer para vocês aqui que, poxa vida, né, Adriano, tal,